Você leu? Não, você... Eu falei que Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois. E passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos, como as penas da águia, e as suas unhas, como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir um entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E, segundo a sua vontade, ele opera com um exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa meter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Louvado e glorificado seja sempre o nome do Senhor. Aqui nós temos então a leitura de Daniel 4 e a leitura de Ezequiel 31. Em Ezequiel 31 fala sobre a profecia contra Faraó, rei do Egito. E esta de Daniel 4 vai nos falar sobre a loucura de Nabucodonosor. Eu durante a oração eu não sabia ainda do que tinha acontecido nos Gideões. Eu não tinha a mínima noção do que tinha acontecido nos Gideões, a minha oração que eu tinha feito. E aí eu pedi uma palavra a Deus e Deus me deu essa de Daniel 4. E agora, na hora do culto, eu pedi uma palavra a Deus e Deus me deu a passagem de Ezequiel 31. Quando eu abri Ezequiel 31, que eu vi a semelhança com Daniel 4, eu imediatamente me lembrei da palavra. E eu percebi o que Deus está falando. A culpa de tudo que está acontecendo no país é nossa. É do próprio povo cristão que não está atento às mensagens que vêm do Senhor. Nós estamos todos muito acovardados, parados, esperando que as coisas aconteçam. E não estamos lendo o que de fato já está acontecendo, o que de fato nos diz o Senhor através das coisas que estão acontecendo. Aquilo que aconteceu nos Gideões mostra claramente como é que estão os púlpitos das igrejas pentecostais no Brasil. As igrejas pentecostais no Brasil estão sendo palco de comércio, estão sendo motivo de controvérsia entre o próprio povo cristão. O próprio povo cristão está com medo já
Porque é um tal de só querer dinheiro, querer dinheiro, querer dinheiro, querer dinheiro. Todo mundo só quer dinheiro nos púlpitos. Ninguém mais quer pregar a palavra. Ninguém mais quer falar do amor de Deus. Todo mundo está querendo falar de dinheiro de uma forma melhor para se ganhar dinheiro. Como se Deus estivesse muito preocupado com o dinheiro. Olhar para as coisas do alto e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim diz o Senhor. E nós estamos muito preocupados também com o medo que nós temos de falar na frente das pessoas o que tem que ser dito, como aconteceu com o pai daquele pastor que foi e deu a profecia para o pastor Reuel nesse congresso dos Gideões. Isso foi uma profecia de Deus falando com o homem. Até quando tu continuarás sendo mentiroso? Até quando você vai continuar mentindo para o povo, para o meu povo, diz o Senhor? Até quando você vai continuar mentindo e falando coisas que Deus não está falando? E é isso que nós temos que falar. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos nos calar. Nós temos que nos manifestar. Nós temos que, vendo isso, pelo menos emitir nossas opiniões. Nós temos que tomar cuidado com a apostasia. Apostatar é muito sério, porque só pode apostatar aquele que já está convertido a Cristo. O que acontece quando você apostata? Você para de crer no Deus vivo e passa a adorar qualquer outra imagem. Só que você tem que lembrar muito bem que a Bíblia diz que quando você se afasta de Cristo, porque antes de você vir a Cristo, você estava possesso por um demônio. Quando você chega a Cristo, Ele te limpa. Ele orna a tua casa, Ele orna teu coração, Ele cuida de você. Ele cuida de você, te deixa limpo, te deixa ornado, te deixa colorido, te deixa brilhante e vibrante. E quando você se afasta dele, 7 outros demônios tomam conta de você. E quando esses 7 outros demônios tomam conta de você, ele está querendo mostrar que você vai ficar em situação muito pior do que você estava anteriormente. E essa situação, ela é dolorosa, ela te maltrata, ela te castiga, a ponto de você ir à morte eterna. Apostatar é uma coisa ela é muito sutil, ela vai acontecendo. Ela não precisa, por exemplo, mas eu não adoro nenhum Deus estranho. Muito cuidado, às vezes só o fato de você estar entrando num ambiente que tenha outras imagens, já te faz com que você meio que preste reverência àquilo indiretamente. Há um tempo atrás eu ouvi algo e eu estava muito preocupado pensando nisso. E, por exemplo, que a gente tem mania de achar que tudo é relativo. Então, por ser tudo relativo, você acaba deixando que as coisas... não, mas isso não tem problema, porque é muito relativo. Então, veja, quando você vai, por exemplo... no próprio Tai Chi, né? Que você, então, no próprio Tai Chi, ele tem uma reverência lá aos antepassados. Houve uma relativização desse fato. E é bom que fique muito claro e muito evidente que com Deus não há relatividade, não há relativização, melhor dizendo. Ou é ou não é 8 ou 80, não tem meio termo. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Não, preste muita atenção, porque isso tem me preocupado bastante. Eu tenho recebido muita palavra nesse sentido nos últimos dias. Eu estou vendo que a coisa é com relação a tudo isso que está acontecendo no nosso país. Você veja que o país ele está caminhando a uma guerra civil e caminhando a passos largos a uma destruição muito grande. Tudo bem, isso tudo está escrito, vai acontecer, nós vamos chegar ao tempo do fim, conforme está escrito na palavra.
Mas independente do que está escrito na palavra, Deus não disse para você que você pode dormir em berço esplêndido. Ele disse que você tem que levantar e lutar contra isso tudo. Ele disse para você que você tem que levantar e denunciar. Ele disse para você que você tem que levantar e guerrear contra as hostes do maligno. E para isso, ele te deu a armadura completa, descrita em Efésios 6, 10 a 18. Ele te protege com o manto do sangue carmesim. Então ele te permite que você seja contrário a isso tudo, para que você não apostate da fé, para que você não caia nesse jogo que caíram a grande maioria dos líderes espirituais do momento. A grande maioria desses líderes que estão preocupados só com dinheiro, eles já apostataram e faz tempo. O Espírito Santo de Deus já não está mais sobre eles e faz muito tempo. Eles não perceberam. Assim como Sansão, quando foi cortado o cabelo dele, ele não percebeu que tinha sido cortado o cabelo dele. Ele levantou e ele partiu para cima dos filisteus. Ele foi guerrear. E quando ele partiu para cima, que pegaram ele, ele entendeu que ele estava sem o Espírito Santo de Deus. Ele estava sem a capa dele, ele estava sem a unção dele. Quando ele perde a unção, ou quando um homem perde a unção, ou perde o favorecimento de Deus, ele está entregue às forças do mal. E estando entregue às forças do mal, você está simplesmente acabado. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque isso faz parte da nossa guerra, da nossa batalha espiritual. Nós temos que estar alertas, constantemente alertas, para que não percamos o bonde da história, o bonde que vai nos levar à nova Canaã. É muito importante prestar atenção nisso, para que a gente possa orientar aos outros que estão vindo depois de nós. Porque tem muitos que estão vindo que não têm a verdadeira noção do que seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é Deus bom. Ele é um Deus maravilhoso. É. Mas ele é justiça. E da mesma forma como ele faz viver, ele mata também. Da mesma forma que ele cura, ele pode te destruir. Não porque ele queira te destruir, não é isso. É porque ele é justiça e ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Ele vai fazer com que a justiça dele, a glória e a majestade não passem dele para mais ninguém. Porque a minha glória não divido com ninguém. Assim diz o Senhor. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo de Nazaré. Que nós tenhamos uma boa sequência deste culto e que tenhamos a verdadeira revelação da palavra. Em nome de Jesus, amém e amém.